Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma vez, Maicon trazendo um breve videozinho. Não sei se é breve ou se ele vai se esticar, né? Tudo depende aí da informação que a gente passa no vídeo. Estamos aí nos fornos, tomando chimarrãozinho. Estou. E o chimarrãozinho é para passar o tempo, né? Eu liguei os fornos aí na quinta-feira pela noite. Então hoje os fornos estão terminando, e aí não vale a pena a gente ficar correndo, né? Porque a distância ida e volta de casa até os fornos é 7 a 8 quilômetros. Então eu fico aí, trago um chimarrãozinho, a gente toma um chimarrão, anda um pouco pelos matos aí, que tem muito mato aí pra gente poder rodar, apreciar a natureza e ver o que ela nos mostra, né? Também é bom. Deixa eu terminar meu chimarrão aqui que eu já vou mostrar para vocês. Estão vendo lá em cima, naquele balde lá, extrato correndo? Os fornos estão próximos à finalização, tá pessoal? Então a quantidade de extrato certamente vai diminuir. Se vocês olharem bem na pontinha do cano lá, daquele meio cano cortado, se vê correndo o extrato, né? Corre lá e corre aqui no balde, né? Essa parte do cano para cima corre aqui. Então, temos muita fumaça aqui, tá? Mas é proposital. Como os fornos estão próximos à finalização, eu venho aqui e abro eles um pouco, acelero, para eles terminar logo. Caso eu deixar eles travado, queimando normal, eles vão queimar ainda mais de 6 horas, né? Então eu pego e abro eles para eles ficarem prontos. Até porque se eu deixar fechado, como tem pouquíssima quantidade de buraco, ele vai diminuir a pressão e não vai terminar, né? Então a gente vai ter sempre aquele impasse. Conforme podem ver, aqui tem 3 tatus. Os chaminés já estão fechados. Temos 3 tatus. Se eu não abrir, o forno vai apagar. E eu não quero que ele apague, eu quero que ele dê ponto, tatu por tatu, suspiro por suspiro, né? Durante a carbonização, eu não deixo totalmente aberto, eu controlo, né? Como vocês podem ver, saindo fogo. Ah, Maicon, mas é normal sair fogo? Quando é a finalização e eu abro para ele encerar um pouco mais rápido, sim, é normal, tá? Isso na finalização. Ah, Maicon, mas eu posso abrir, ir embora e voltar depois, quando o forno está terminando, para adiantar? Não. Da mesma forma que a gente abre o tatu por completo para ele encerar, finalizar, da mesma forma que ele pode terminar em 3 horas, ele pode terminar em 5 minutos, tá? Então não é interessante quando se é feita a abertura de um tatu próximo à finalização, pro forno terminar, adiantar esse ponto, terminar logo, a gente ir embora, tá? Não pode, a gente tem que ficar em volta, até porque a pressão do forno vai aumentar, a gente já tem uma quantidade bastante significativa de carvão lá dentro, todo o material muito quente, então se a gente deixar ali qualquer problema que der e a gente não tiver, é muito perigoso, tá? Então não se deve abrir para ele terminar e ir embora, ficar um tempinho aí sem voltar, tá? Dá muita quantidade de fumaça, tá? É normal. A gente abriu. Então, aqui se vê que já temos algumas brasinhas lá dentro, porém o carvão não caiu ainda, olha. Não chegou a descer carvão, né? Significa que temos um pouco de madeira da cama ainda. Então eu vou deixar ele queimar mais um pouquinho, tá? Ó, viram que caiu uma casca? Do outro lado estou ouvindo... Não é do outro, é aqui. Estou ouvindo som de fogo também. Olha aí. Ó. Estão vendo que o carvão desceu ali? Tá, nós tem que sair de perto porque quando o fogo vem, ele vem valendo, né, gente? É muito calor, tá? Enfim. Viram que tem carvão ali, ó? Tem carvão, né?
Então esse a gente pode fechar. Ele deu carvão, eu não preciso esperar mais. Tudo que eu esperar daqui para frente vai ser perdido. Eu quero carvão, não quero cinza, tá? Fecho ele aqui. Eu fecho com baro, muitos fecham com tera, tá? Eu faço assim, cada um faz da forma que melhor lhe servir. Fechado. Vamos pegar aqui. Quando a gente abre, sempre tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção. Vamos conferir. Temos madeira aqui dentro ainda. Então, mesmo que esse aqui, que o tatu tá fechado, o suspiro estando bem próximo aqui, a gente tem madeira ainda. Então eu deixo queimar. Se este tatu aqui terminar, eu posso fechar esse aqui. Ou se ele termina primeiro, eu fecho ele. Se ele terminar primeiro, eu fecho ele, o fogo vai vir pra cá. Pode ser que o fogo chegue aqui primeiro, né? Então eu fecho ele. Caso dê fogo aqui, eu fecho ele e posso fechar esse também. Se tiver madeira, vai ser um e outro tiço bem pequeno. Ainda que a gente coloca lenha fina na cama, né? Mas ultimamente a lenha fina tá difícil. Temos mais esse material aqui, ó. Então a gente tem que se atentar. Olha lá, estão vendo que agora começou a descer carvão? Temos umas casquinhas, porém, uns 10, 15 centímetros para dentro a gente já tem carvão, né? A gente já tem brasa. Então, significa que a gente pode selar, fechar essa entrada de ar. Esse é o ponto que eu faço e recomendo nos meus treinamentos, tá? Aí vai de cada um também. Se acha que o resultado está sendo bom do jeito que vocês fazem, se o resultado estiver sendo bom, não se acham que está sendo, né? Não tem por que mudar. Esta é a minha forma de fazer. Cada um tem um jeito diferente. Porém, para mim, desta forma aqui, está sendo muito boa. A gente não desperdiça o baro também. Tem um custo, né? Esse material tem um custo. Então a gente não pode desperdiçar. Desperdício é só para quem tem muito dinheiro, né? E geralmente ele termina quando a gente não tem um controle. Então o que a gente puder reaproveitar ou economizar, poupando, a gente deve fazer. Na finalização, pessoal, quando a gente abre assim, a gente ganha muita quantidade de fumaça e uma fumaça muito forte. Então a gente tem que ficar bastante atento até para não ficar muito no meio dessa fumaça, né? E não dar algum problema pra gente aí, a gente desmaiar, cair, quem tiver algum problema de pulmão já. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque a fumaça é forte, é muito forte. Corre água dos olhos para fora, tá? Então a gente tem que se atentar bastante, tá? A gente não pode dar bobeira não, que ela derruba a gente. Então a gente sempre tem que se atentar. Olha aí o fogo. Ponto de suspiros, como eu vejo. Temos lenha. Mesmo tendo fogo, devido ao gás, a gente tem madeira. Não temos carvão, então a gente deixa carbonizar. A gente não quer lenha, a gente quer carvão. Muito forte. E para ter o carvão, a gente precisa deixar carbonizar, tá?
O ponto de baixo aqui, ponto de finalização, é diferente do ponto de ignição. Aqui o ponto de finalização, o que vai acontecer se a gente fechar ele adiantado, tá? É que nem aqui quando eu fiz o teste, eu bati a madeira, tem lenha, né? Se eu fechar, o que vai acontecer? Vai sobrar lenha. Já se for no ponto de ignição, que seria aqui em cima, se eu fechar quando tiver madeira ainda, a forma dele carbonizar vai ser mais ineficiente. Porque o fogo não abriu, conforme eu expliquei no último vídeo, né? Então, o fogo está concentrado no centro do forno. Conforme ele vai baixando, com o fechamento antecipado aqui, ele vai cedendo a madeira para o centro, vai ficando pouco volume. Então, o ponto de ignição é uma coisa e o ponto de finalização é outra. Sempre se atentando a esses detalhes, tá? Então, estamos aí fazendo a finalização. É conforme eu mostrei para vocês nesse forno aqui, né? Do outro lado lá temos 3 tatus, aqui temos 3. Um suspiro em cada lado. Totalmente abertos, porque o chaminé não está mais trabalhando, os chaminés estão prontos. Então, como vocês podem reparar, ó, não temos mais fumaça. Aqui a gente tem fumaça ainda, né? Lá temos fumaça e lá no último temos um com fumaça também. Tá? Esse aqui não tem mais, então obrigatoriamente a gente tem que abrir. Ele vai terminar aqui, provavelmente primeiro, porque a fumaça é mais forte. A gente consegue identificar. A coloração dela é diferente também, então o fogo está bem próximo. Finalizou lá, eu fecho. Provavelmente, quando eu fizer o fechamento lá, esse lado não irá terminar mais, tá? Então, se tiver muita madeira, por que ele não vai terminar? Porque ele só vai ter esses 3 tatus trabalhando, não tem chaminé. Então ele não vai fazer mais a carbonização de forma eficiente. Ele vai se encerar, vai demorar, mas ele vai se apagar. Tá? A princípio, logo que eu fecho o outro lado, fechar, aqui vai soltar uma quantidade boa de fumaça. Muitos vão pensar, não, ele está carbonizando ainda, porque a quantidade é boa. Porém, a quantidade de fumaça que está saindo aqui vai ser porque eu fechei aquele lado lá. Como lá estava na ignição, tem uma quantidade boa de fumaça, aquela fumaça vai sair aqui, porém aquele fogo vai se encerar e ele vai apagar, porque aqui não vai vencer. O que eu faço caso eu feche lá e aqui ele começar a apagar, né? O que eu faço? Porque eu quero, como eu sempre menciono, uma carbonização, tentar sempre 100% completa, tá? Aqui a gente pode fechar também, podemos esperar um pouquinho e fechar. O que acontece? Caso ele termine lá e não terminou aqui e vai apagar, eu venho e procuro a parte de cima, o suspiro mais próximo. Então, esse tá muito longe, tá próximo à porta. Geralmente a porta dá um pouco menos de carvão, não dá cinza, menos carvão, tá, pessoal? A porta sempre tem carvão, não é cinza. Logicamente depende do carregamento também, tá? Mas eu procuro sempre o suspiro de ignição mais próximo ao local que falta se terminar, tá? Então aqui... tem que fugir da fumaça. Então aqui seria esse aqui. Depois que eu fechei lá e ele tá se apagando e não terminou aqui ainda, eu venho e abro o suspiro de cima mais próximo, tá? Deixo aberto, ele vai dar uma ligada bem boa. Depois que ele ligar, logo, na verdade, que ele ligar, ele já vai começar a fazer barulho embaixo de fogo, porque ele vai ter uma entrada de ar e saída também, né? Então ele vai ter a entrada aqui, vai ser por baixo e vai sair lá em cima, tá? Então ele vai fazer uma ignição novamente bem boa para fazer essa finalização. Não se deve abrir em cima e ir embora, pessoal. Não se deve fazer isso, tá? Se abre em cima quando o forno tá praticamente apagando, quando é o restinho dele para terminar. A gente abre um lá, espera aí uma hora e pouco, o forno vai terminar. A gente vem e fecha ele, tá? Então é dessa forma aí. Aqui também já temos sinal de fogo. Como temos sinal de fogo, eu vou abrir aqui para ele encerar mais rápido. Tá? Olha lá, ó, temos algumas casquinhas caindo com fogo. Então eu abro para ele encerar mais rápido, tá? Esta é a forma que eu trabalho aqui. Pode ser que foi um pouco mal explicado, porque tem muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo, é muita fumaça, é cuida aqui, cuida ali, e a gente tenta explicar, então pode ser que alguma coisa tenha passado.
Caso isso aconteça ou vocês necessitem de algumas informações adicionais, deixem nos comentários que a gente tenta fazer um novo videozinho mostrando para vocês, tá bom? Então essa é a forma que eu finalizo as minhas carbonizações. Coleta de extrato pirolenhoso na finalização não é mais interessante, porque a quantidade de alcatrão é muito grande. Porém, como eu tenho uma forma eficiente de filtragem, que a gente tem que levar em consideração, porém ela tem um custo, porque é praticamente semana a semana a gente tem que trocar esse material, né, porque acumula muito resíduos do alcatrão, eu coleto, tá? E também porque eu deixo ele no tempo que se precisa para fazer essa decantação. Porém, para as pessoas que não têm toda essa paciência, na verdade deve ter, que querem comercializar o extrato, cancelem a coleta do extrato quando o forno estiver próximo à finalização, tá? Não é recomendado, é muito alcatrão. Quando eu digo muito, é muito mesmo, tá? O meu extrato aqui, ele já passa por uma filtragem quando ele cai lá naquele balde, né? Conforme eu já havia feito alguns vídeos mostrando para vocês, ele já passa por filtragens lá, ali, ó, ali. Depois ele cai na caixa d'água, ele fica lá dentro até a caixa se encher. Depois que ela encheu, ele é transferido para outras caixas de decantação, né? E já passou por 2 filtros. Então, quando ele passa da caixa grande para a caixa menor, que é para decantação, ele já passa por mais uma filtragem, que já são 3. Porém, mesmo com as filtragens, o alcatrão ele fica, porque ele tem partículas pequenas. Ele só vai sair depois com a decantação, tá? Depois de lá para cá, depois que a caixa encher de novo, o que está nas caixas menores decantando vem para o lado de cá. Assim a gente faz aqui. Assim eu faço o extrato. E graças a Deus, em 1 ano e meio que a gente fornece extrato pirolenhoso, a gente não tem reclamações de nenhum cliente da gente que está entupindo máquinas, né, os picos, que está dando problema nos pulverizadores por excesso de alcatrão, né? O grande problema é esse aí, começar a entupir, tá? E também porque o alcatrão, ele é tóxico, né, pessoal? Ele é tóxico. Então, olha só, temos fogo saindo. Então vamos encerar isso aqui. Vocês viram como é rápido quando eu chego aqui e faço esse processo de abertura para ele finalizar? Então, em pouquíssimo tempo, ele finalizou. Agora, se eu não fizesse esse processo aqui, com certeza ele demoraria... Com certeza, ele demoraria em torno de meia hora a 1 hora ainda. Assim ele finalizou logo. Fechei lá. A gente não pode abrir demais porque o forno vai dar muita pressão, né? Então eu fechei lá, esse aqui tá fechado. Agora eu venho e abro esse aqui, porque ele não terminou ainda. Então eu abro esse aqui. Aqui logo vai ter ponto, já temos fogo. Se o ponto der primeiro aqui... Se o ponto der primeiro aqui, eu posso encerar esse. Se o ponto der primeiro aqui, eu fecho esse e deixo esse terminar, tá? Então, creio que essas informações são bastante relevantes e necessárias para quem tem dificuldades em... Ó, madeira, né? Ó, para quem tem dificuldades na finalização. É uma forma muito eficiente, porém... com essas aberturas que é feito conforme mostrei para vocês, não se pode abrir e ir embora, tá? Deixar o forno lá sozinho. Sempre muita atenção, porque há riscos de acontecer uma coisa bastante grave, estourar um forno, qualquer coisa, indiferente, perda excessiva de carvão, prejudicar o forno, né? Porque excesso de calor queima o tijolo. O meu ainda é tijolo maciço, ele aguenta mais, porém o tijolo que a maioria que eu vejo que faz forno é o 6 furo, ele não aguenta. Então sempre bastante cuidado. Tá bom, pessoal? Vou me despedindo por aqui com a visãozinha aí para vocês do gás da carbonização. Ah, e também eu quero mostrar mais um detalhe. O gás da carbonização, né? Se a gente riscar o isqueiro aqui,
porque o forno está próximo à finalização, olha aí o que acontece. Ele pega fogo, né? Então esse é o gás aí dos queimadores de fumaça da fornalha lá que o pessoal utiliza para fazer a carbonização quando o forno estão próximo a terminar, né? Então não precisa se colocar mais muita madeira na fornalha, tá? Então esse é o gás. Olha aí, ó. Tá bom, pessoal? Show de bola, tá? Não repitam essa ação, tá, pessoal? Aqui a gente tem um controle, são bastante tempo de experiência, a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Caso o forno esteja com muita pressão e for feito isso aqui, a dificuldade de apagar esse fogo vai ser muito grande. Então sempre com muito cuidado, tá bom? Vou me despedindo por aqui, um abraço a todos e sucesso. Valeu, tchau, tchau.